Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento. Eu já falei 200 vezes e vou repetir. Pra mim, é banimento do esporte. Aí chorou, aquela coisa toda, e que tá tudo bem. É igual bandido, pô. Bandido, quando chega lá nas cadeias, quando chega nos presídios, a primeira coisa que eles pegam é a Bíblia. Mas não tem perdão, gente. Não tem perdão. Isso não tem perdão. É uma coisa que não tem como. Não tem. Todos eles ganhando muito bem há muitos anos, né? Eu não, assim, é um envolvimento muito estranho. Mas é tão absurdo você imaginar que o Bruno Henrique vai fazer uma burrice dessa. Que, cara... Caraca. A gente vai acompanhando tudo aí, né? O que está acontecendo. Eu, como ex-atleta e agora trabalhando aqui no grupo Jovem Pan, sabe o que eu vou fazer? Muito pesada, se não for banido do futebol. No Brasil, essa situação de banimento não existe. Punido com até 10 anos de cadeia. Porque se você... Amarelo, jogo contra o Santos em 2023. Isso já tinha sido noticiado tempos atrás, no ano passado. Isso já tinha sido noticiado. O Bruno Henrique já tinha dado uma entrevista dizendo que era inocente, que a vida dele tinha sido muito difícil, que ele superou muitas dificuldades e que superaria mais essa, mas que, enfim, ele era inocente. A gente ficou sabendo da história quando a Polícia Federal entrou no Ninho do Urubu. Foi numa manhã aí, a gente estava quase para entrar no ar aqui na live, para pegar o celular do Bruno Henrique, para ver se tinha alguma coisa lá na concentração, né? No quarto dele na concentração. E a gente estava trazendo aqui as informações. Naquele momento, a Polícia Federal estava coletando as provas. E ontem essas provas foram apresentadas. O inquérito tem quase 800 páginas. E é evidente que agora vai seguir lá um rito que a justiça exige. De inquérito tem que virar denúncia para depois ir para julgamento e tudo aquilo que a gente sabe que acontece na justiça. Mas a verdade é que é a seguinte: o Bruno Henrique se complicou, né? Se complicou. Porque as provas estão aí. A galera hoje em dia acha que apagar a conversa no celular, que você elimina qualquer rastro de evidências e de provas. Não é verdade. Essas mensagens são recuperadas. E aí tem o diálogo dele com o sobrinho. Ô tio, você tá com 2 cartões do Brasileiro? Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga pra nós, hein? E ele já avisa, sim, vai ser contra o Santos. Aí ele ainda pergunta, daqui a quantas semanas? O Bruno Henrique ainda fala, pô, pesquisa aí, cara. Vê aí no Google. 29 de outubro, será que você vai aguentar sem ficar sem tomar cartão até lá? Não, eu não vou reclamar. Só não vou entrar, só se eu entrar forte em alguém e tal, enfim. E aí no final do jogo contra o Santos, realmente ele toma o cartão amarelo e ainda é expulso, porque ele vai reclamar com o árbitro, como o lance é esse aí. Ele toma o cartão amarelo depois que o Soteldo faz uma finta nele, e aí ele vai pra cima do árbitro ali, enfim, e toma o cartão vermelho. Mas a aposta bateu. A aposta bateu naquele momento. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente. Um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês. Um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Ah, Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico, jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo. Mas é uma realidade. Os números são exorbitantes. São milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas
No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade. Que joga no Flamengo, que está 3 anos lá, que deve ganhar uns 800 conto por mês. Não sei quanto que ele ganha. 1.800.000, maior salário do Flamengo. Não, tudo bem, mas que ganhe 100, cara. Que ganhe 50, que ganhe 10 milhões. Pô, se sujeitar o áudio que eu escutei hoje de manhã, se sujeitar os prints de cartões amarelos, aí é uma coisa que às vezes eu falo assim, mas como é que pode, cara? Como é que um cara como esse, que ganha milhões, que joga no Flamengo e que tem tudo isso, sabe? Aí eu penso assim, como é que o torcedor às vezes aqui não veio proposta pra gente? Vocês acham que no mundo do futebol, nesse mundo sujo, nesse mundo canalha, aonde tem as pessoas que dominam e a gente nem sabe do que acontece com a arbitragem, a gente não sabe o que acontece no sorteio, a gente não sabe das convocações de seleção brasileira, de Copas do Mundo, de jogadores que foram, e jogadores como eu que não fui, o Souza que não foi, e o Veloso que não foi. Não é porque a gente não jogou, é porque era para ir outro. E aí você desfaz uma vida de um cara, você desfaz de um sonho do cara, né, por interesses próprios. É só ver as convocações de seleção brasileira antes de Cristo. Antes de Cristo, né? Só perceber isso, só perceber todos os pênaltis que foram dados para os clubes serem campeões. Vamos lá, pô, como é que o Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa? Pode fazer isso. Aí você pega o Paquetá, que as Ilhas Paquetá ganharam 112 mil euros de 4 cartões amarelos. Aí, a verdade, como o Flamengo disse, tem a parada da... Eu não sei como é que fala a primeira coisa, se quem souber, da inocência, né? Presunção. É a presunção da inocência. Eles não são culpados. Como ninguém é culpado antes do juiz, antes do ministério, antes das pessoas serem... Mas olha que vergonha sobre o Bruno Henrique. Para mim, tem que ser nunca mais jogar futebol. Essa é a minha opinião. Não tem que nunca mais... Se for comprovado o que está colocando, nunca mais tem que jogar futebol. Paquetá, nunca mais tem que jogar futebol. Ter essa notícia já é uma tristeza, né? Então, é incompreensível, né? Porque você tem Bruno Henrique, você tem Luiz Henrique, você tem Lucas Paquetá. Né? São 3 jogadores de ponta do futebol brasileiro, 3 jogadores que jogam em equipes enormes, o Flamengo enorme, né? O Lucas Paquetá e o Luiz Henrique também em grandes times, mas a proporção do Flamengo é maior, na minha opinião. Todos eles ganhando muito bem há muitos anos, né? Eu não, assim, é um envolvimento muito estranho. É claro, eu fui jogador de futebol, eu sei como funciona as coisas ao redor, né, familiares, de amizades e tal. Na minha época não tinha nada dessa questão de aposta, então você às vezes emprestava ou dava o dinheiro, pelo menos no meu comportamento era assim. Agora, o cara se vê encurralado. De um lado, ele é casado, tem uma mulher que organiza, provavelmente ela organiza a questão financeira, porque o cara joga, viaja. Comigo era assim, minha ex-mulher que organizava a questão financeira. E aí você chega e fala, meu amigo, tal pessoa me pediu 50 mil emprestado, porque está querendo fazer isso, tal, aquilo, lá. A mulher quer saber mais profundamente. E aí não tem uma explicação. Muitas vezes não tem uma explicação real por que daquele dinheiro. E normalmente ela recusa, com toda razão, porque ela vê o lado familiar. Ela não está vendo o envolvimento emocional, nem é ela que está sendo encurralada. Então é ela que tem a cabeça fria mesmo de decidir. E o jogador fica encurralado. E aí, na minha opinião, não estou falando que todos são assim, deve ter aqueles que fazem de propósito mesmo, para também participar da grana, mas fica sem jeito de dizer não. Você sabe, Luísa, que a maior dificuldade do ser humano, e é aquela que mais te coloca em enrascadas, é a dificuldade de falar não. É uma situação psicológica, né? Eu participei de muito tempo de tratamento em cima do dizer não. Quando você não consegue dizer não,
você entra numa enrascada, porque você não está querendo fazer aquilo, mas você está com dificuldade de dizer não. Você se envolve. Os prints ali, me parece que ele nem tá fazendo alguma coisa pra ele ganhar dinheiro. Me parece que ele é um negócio tipo assim, ó, vou te avisar aí o dia que eu vou fazer pra tu ganhar um qualquer aí. Você que é meu amigo, eu vou tomar um amarelo mesmo? Pô, vou tomar naquele jogo lá. Parece que é um negócio meio feito assim, sabe? Sem um esquemão. Não é, por exemplo, que o Feijão do Tênis me deu uma entrevista no Caratap pela primeira vez com exclusividade, assumiu que realmente fez parte de um negócio de aposta e por isso ele foi banido do tênis. Aquilo ali é um esquemão, né? Tinha um russo, um chinês, sei lá, falando com ele no WhatsApp, organizando a porra toda, entendeu? Então, aquilo é um esquemão que beneficiava ele, recebendo uma bolada, e outros caras. Você vê que o Bruno Henrique, ele não tá combinando dele ganhar uma bala, nem nada, sabe? Ele tá meio que, não, vai ser no dia tal, pega essa porra aí e tal. Meio como se ele fosse dar uma moral pra alguém, entendeu? Absurdo, mas é tão absurdo você imaginar que o Bruno Henrique vai fazer uma burrice dessa. Que, cara... Caraca, meu irmão. Porra, a vida te bota 1 milhão no bolso por mês, cara. Dá uma oportunidade de ser ídolo do Flamengo, irmão. A gente vai acompanhando tudo aí, né? O que está acontecendo. Eu, como ex-atleta e agora trabalhando aqui no grupo Jovem Pan, sabe o que eu vou fazer, Pedro? Eu vou me abster de qualquer comentário, vou esperar que a justiça decida, porque eu vi o Mendy, lateral esquerdo, que foi campeão do mundo com a seleção da França, e era atleta do Manchester City, ser condenado, ficou um tempo preso, perdeu o contrato com o Manchester City e praticamente está jogando um time pequeno agora, eu acho, se não me engano, na França. Depois de tudo, ser absolvido pela justiça, né? Que são logo competentes. Daniel Alves acabou de ser agora absolvido e está processando todo mundo aí que cumpriu uma cana dura e agora foi absolvido de tudo. Eu, em relação ao Bruno Henrique, eu vou esperar a justiça decidir. Punido com até 10 anos de cadeia, porque se você observar as punições, o crime de estelionato tem 1 a 5 anos de cadeia e o crime de fraude em competição esportiva tem a punição de 2 a 6 anos de cadeia. Então, o Bruno Henrique e todos os envolvidos aí podem ser punidos, caso sejam considerados culpados, podem ser punidos com vários anos de prisão. Essa é a questão. Esse é o cenário do que tá em jogo na esfera criminal, tá? Na esfera criminal. Só trazendo aqui o nome, foram indiciados também, além do Bruno Henrique, o Vander Nunes. Isso tudo me parece uma falta de uma melhor orientação. Você olha a data, 2023, até então, salvo engano, não se sabia dessas fiscalizações rigorosas com relação a esse tipo de situação. Então você vê um caso como o do Paquetá, que está rolando lá, está rolando, que é um julgamento demorado, mas provavelmente o Paquetá vai ter uma pena muito pesada se não for banido do futebol. No Brasil, essa situação de banimento não existe por ser primário. Ele pegaria até 2 anos, se for condenado, e no caso de uma reincidência seria banido, a menos que se ache alguma outra situação. É um cara que eu tive a oportunidade até de entrevistando a família dele, entender que é um cara de uma origem muito humilde, e o cara perde a noção desse tipo de coisa. Então é aquela história da facilidade que o cara encontra e acaba fazendo uma bobagem. Ele precisava disso? Não. Ele poderia ajudar o primo, sei lá quem é lá, a pessoa. Poderia, mas aí sabe aquela coisa de facilidade? Falta de orientação, enfim, é uma série de situações que levam a esse tipo de coisa. A ocasião que acabou gerando talvez uma facilitação disso. Eu lamento